Seu simple past. Vamos falar sobre o simple past, que é o passado simples, quando falo de verbos regulares, tá bom? O que é o simple past, gente? O simple past, gente, ele é o passado simples, que é quando você faz alguma coisa no passado, só que você detalhou. Por exemplo, quando eu falo aqui, por exemplo, ontem eu joguei futebol com meus amigos. Quando você jogou futebol? Ontem. Pronto, detalhei. Porque, professor, tem outro tipo de passado no inglês para você estar detalhando? Sim, nós temos outro que é utilizado como present perfect. Man está falando de presente, tá? Ele utiliza como passado, como característica, mas ele não detalha quando algo aconteceu. Já esse assunto de vocês, ele vai detalhar, tá bom? Ele vai possuir as três formas possíveis, que é a forma afirmativa, a forma negativa e a forma interrogativa. Essas três formas são bem simples e você tem que lembrar elas, tá bom? A forma negativa, eu vou na forma positiva, que é afirmativa, tá? I'm sorry, que vamos ter aqui, como você pode observar, tá? Os pronomes pessoais ou o sujeito, tá? I, you, he, she, it, we, you and they. Sei que você lembra disso, tá? Acompanhado do meu, o quê? O meu verbo com a adição de ed. Esses verbos que são terminados em ed, eles são chamados de verbos regulares, gente, tá bom? Vou colocar aqui, verbos que são terminados em ed são chamados de verbos regulares, tá bom? Beleza. Só que eles são utilizados somente na forma afirmativa. Grave isso para mim, tá bom? Na forma negativa, observe que eu vou ter agora o sujeito, como também na forma afirmativa, só que ele vai ser acompanhado de um carinha conhecido como didn't, que é a mesma coisa de did not. Ou seja, só somei ele e coloquei a forma abreviada. Tá bom? Como você pode observar aqui, ó. You didn't work, ou seja, o que significa isso? Você não trabalhou. O que significa didn't? Não, só que o não no passado. Eu quero dizer que você não trabalhou. Beleza? Então, isso aqui indica passado. Por isso que meus verbos não vêm com adição de ed aqui, porque o didn't já indica passado. Tá certo? Agora, na minha forma interrogativa, o que é que eu tenho que saber, gente? Na minha forma interrogativa, que o meu auxiliar did, tá? Ele não tem tradução aqui, tá? Ele vai ser só utilizado para passar esse meu verbo principal para o passado, só que agora em formato de pergunta. Tá beleza? Pessoal, acho que eu entendi um pouquinho. Vamos lá para a prática. Então, antes da gente ir, vamos lá para a prática. Tá? Deixa eu só colocar aqui para vocês uma tela aqui totalmente... Escurecer a tela. Ah, professor, pronto, beleza. Vamos lá, então. Vamos fazer uma frase na forma afirmativa. Grave comigo lá. Por exemplo, deixa eu lembrar que alguém que era do 7 foi para o 8. Por exemplo, o Antônio. Vou pegar aqui o nome do Antônio. Deixa eu ver se está ativada a caneta. Tá. Coloca aí. Antônio. Tá? Eu quero falar que ele pulou o muro ontem. Beleza. O Antônio pulou o muro ontem para jogar futebol. Beleza, vamos lá. E aí eu vou utilizar o meu verbo. Antônio é o meu sujeito. Preciso de um verbo agora, como você viu na forma afirmativa. Jump. Certo. Só que lembra, na forma afirmativa, o meu verbo ele vai vir com a adição de ed. Então, quem é que eu tenho que colocar aqui? Ed. Pronto. Então, eu quero dizer que Antônio pula. Não é. Que o Antônio pulou no passado. Antônio pulou o muro. Tá, vamos colocar o restante da frase. Uau! Quando isso aconteceu? Vamos colocar um advérbio temporal. Esses advérbios vocês vão ver daqui a um tempo. Vamos colocar que ele pulou o muro ontem. Como é ontem em inglês? Yesterday. Beleza, essa frase é uma frase afirmativa. Vou colocar aqui para você. Afirmativa, gente. Tá? É uma frase afirmativa. Então, copia lá bonitinho. Tá bom? Por quê? Porque eu vou ter sujeito, vou ter meu verbo com adição de ed, vou ter complemento da minha frase e um advérbio temporal que indica passado, que é o meu yesterday. Beleza? Vamos fazer uma frase agora na negativa. Deixa eu apagar tudinho aqui novamente. Tá? Tela normal. Agora vou colocar novamente para fazer uma frase na forma negativa. Forma negativa. Vou colocar logo aqui. Negative form. O que é que eu tenho que lembrar na forma negativa? Do did plus not. Que é a mesma coisa de... Ó, não passou para cá. Deixa eu só apagar aqui, eu acho que acabou. Que é a mesma coisa de... didn't. Tá certo? Então, did mais not é a mesma coisa de didn't.
Então é isso que você tem que lembrar. Tá, agora vamos parar nossa frase. Quer dizer que ele não pulou o muro ontem. Vamos lá. Antônio, nosso sujeito aqui. Aí você vai dizer aqui, didn't. Pronto, coloca o didn't. Tá certo? Beleza. Deixa eu só apagar esse carinha aqui para não ficar muito bagunçado aqui. Pronto. Certo. Apaguei. Quer dizer que o Antônio não pulou o muro ontem. Então, eu vou pegar meu verbo jump. Lembra que na forma afirmativa, o jump ele vinha com a adição de ED. Só que como o dele já indica passado, não vai vir mais. Então, ele vai vir como jump. Tá certo? Eu só vou colocar a adição de ED na forma afirmativa. The wall. E o meu complemento. Yesterday, tá bom? O Antônio não pulou o muro ontem. Agora eu vou fazer esse formato de pergunta, gente. Vamos lá novamente. Vou botar a tela normal e vou colocar a minha tela escura, tá? Para não ficar apagando aqui e perder mais tempo aí. Agora é a forma interrogativa. Na forma interrogativa, o que é que eu tenho que lembrar, teacher? Que o meu auxiliar did vai vir no início da frase, tá bom? Bora fazer a pergunta. Antônio, pulou o muro ontem? Como é que eu faço? Vamos colocar lá. Did. Agora eu preciso do meu sujeito, tá? Vamos colocar aqui o Antônio. Did Antônio. Qual é o verbo? Jump. Tá? Pulou. Só porque não veio com a adição de ED, porque o did já indica também passado. Antônio pulou the wall yesterday. Ele pulou o muro ontem? O Antônio pulou o muro ontem? Então, formato de pergunta. Esse dele vem no início de frase para pergunta. Tá certo? Ele não tem tradução. Ele só vem aqui. Mas, às vezes, ele vai ter tradução quando vai vir em frases depois do sujeito, depois do substantivo, aí quando você for utilizar ele em contextos. Tá certo? Vamos responder essa pergunta. O Antônio pulou o muro ontem? Se o Antônio pulou, como é que eu respondo aqui, gente? Vamos utilizar a short answer, que é a short answer, resposta curta. Yes, se ele pulou. Pulou. Yes. Vamos lá, Antônio. Posso substituir Antônio por qual pronome pessoal? He. Yes, he. Qual é o auxiliar que nós estamos utilizando? Did. Então vai ficar yes, he did. Pronto, sim, ele pulou. Beleza. Agora, se ele não pulou, o que você vai fazer? No, he. Forma negativa de did? Didn't. Pronto, gente, não tem como errar. É essas três formas que você tem que saber. Tá certo? Pause lá, copie. Agora eu vou vir direto para cá, tá certo? Agora vamos focar na forma afirmativa. Por quê? Porque, gente, vou passar aqui para você. Você tem que saber que na forma afirmativa nós vamos utilizar ED. Só que não é só você pegar o ED e jogar na frase. Pronto, eu vou colocar esse ED porque bonitinho, ficou bonitinho nessa frase. Só colocar ele. Não. Você vai fazer o quê? Você vai encaixar ele utilizando as regras do inglês. Como são as regras gramaticais do inglês? Vou colocar mais para vocês aqui. Exemplo, vamos tentar traduzir essa primeira frase. Depois você pode copiar elas e colocar a tradução embaixo. Não vou copiar, mas você preste atenção na tradução. I stopped at zebra crossing. O que significa essa frase, pessoal? Sei que está no passado. Significa eu parei para zebra atravessar? Não, gente. Grave isso daqui. Zebra crossing é faixa de pedestre. Então, eu parei na faixa de pedestre. Então, por isso que é bom você ter um vocabulary expansion maior, uma expansão do seu vocabulário maior. É importante. We carried on with the task, ou seja, nós demos conta da prova. We play tennis every day in August, ou seja, nós jogamos tênis todos os dias em agosto. We stay at my grandparents' house, ou seja, nós ficamos na casa dos meus avós. Então, todas essas frases aqui estão no passado, só que na forma afirmativa. Tá, beleza? Vamos lá relembrar a regra. Regra geral, tá? Você adicionar o ED. Isso você já sabe. Exemplo, jump, jumped, tá? Pular, pulou. Kill, killed, matar, matou. Start, começar, started, começou. Entendeu como é? Forma geral. Vamos para a regra principal. Se eu tenho um verbo terminado em E, eu vou só adicionar o D. Grava isso lá. Exemplo, escape, que é escapar. Vai ficar escape. Terminou em E, eu vou só adicionar o D. Beleza, escape, escapar, escapou. Like, terminou em E, eu vou adicionar o D.
Gostar, gostou. Agree, concordar, agreed, concordou. Beleza? Segunda regra, verbos que são consoante, vogal, consoante, conhecido como CVC. Grava lá, CVC. Se eu tenho verbo CVC, eu vou duplicar a minha última consoante e adicionar ED. No caso aqui, ó, plan. Eu vou ter aqui na frase CVC. Observe, olha lá. CVC. O que significa isso? Consoante, vogal, consoante. O que é que eu faço? Duplico minha última consoante e adiciono ED. Stop. Parar. Stoppen. Parei. Tá bom? Outra regra, para verbos que são terminados em Y, tá? E aí que antes desse Y tem uma consoante. Exemplo aqui, ó. Você pode observar. Carry e try. Carry, antes do Y aqui, ó, nós temos uma consoante. Antes do Y nós temos uma consoante. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou retirar esse Y e adicionar IED. Try, tentar. Tried, tentei. Carry, carregar. Carried, carreguei. Entendeu? Vamos lá, então. E agora, mas se o verbo terminar com Y, mas antes dele não tem consoante, tem vogal, o que é que eu faço? Eu vou só adicionar ED. Pronto, exemplo de play, que é jogar, vai ficar played, joguei. Observe que antes dele não é mais consoante, é vogal. Então, você vai colocar apenas ED, não mais IED. Tá bom? Enjoy, aproveitar, usufruir, né? Tem terminação em Y, mas antes dele nós temos uma vogal. Enjoy, tá? Aproveitar, aproveitei, tá bom? Aproveitou, determinante do passado que ela tem carregado aí. Tá certo, gente? É isso aqui. Vamos relembrar lá. Eu quero que você relembre. Vamos lá comigo. Preste atenção. Primeira regra. Terminou, tá? Terminou em E, eu adiciono D. Terminou em CVC, consoante, vogal E, consoante. Eu vou duplicar minha última consoante e adicionar ED. Mas se eu tenho um verbo terminado em Y e antes desse Y nós temos consoante, eu vou retirar esse Y e adicionar IED. E agora, se eu tiver terminação em Y, só que agora antes dele eu vou ter uma vogal. O que eu faço? Adiciono apenas ED. Pronto, você pode voltar esse vídeo quantas vezes você quiser para poder assimilar melhor esse conteúdo. Beleza? Vamos lá, então. Verbo aqui, tá? Vamos lá aqui. Você pode copiar no seu caderno, pausar o vídeo e tentar fazer aqui, tá? A resposta. Colocar a resposta bem aqui para mim. Como é que fica esses verbos na forma afirmativa no passado, tá bom? Vou pausar aqui e logo mais já faço a resolução. Beleza? Pronto, eu sei que você pausou, tentou resolver essas atividades aqui. E agora vamos lá. Add, quer adicionar. Como é que fica no passado? Adicionei, added. Carry, né? Aí vai ficar carried. Por quê? Observe que antes do Y nós temos uma consoante. Então, o que você vai fazer é retirar esse Y e adicionar IAD. Carregar, carreguei. Care, terminação em E. O que eu faço? Coloco apenas o D. Cuidar, cuidei. Enjoy, aproveitar, aproveitei. Antes dele nós temos, antes do Y, uma vogal. Fail, falhou, falhar, falhei, né? No caso aqui, regra geral. Guess, guessed, apenas adicionar ED. Kick, chutar, kicked, chutei. Ótimo. Segunda, você pode pausar que novamente tentar fazer com esse. Tá bom? Pronto. Agora vamos continuar. Blink, que é o verbo piscar. Tá bom? Blinked, regra geral, pisquei. Jump, pular, pulei. Pronto, jump, adicionei ED. Decay, observe que antes tem Y e antes dele ainda temos uma vogal. Então, apenas adicionar ED. End, ended, tá bom? Aqui no caso, tá? Que é fim, aí fim, né? No caso, no passado, dependendo do contexto da frase. Kiss, beijar, beijei. Push, né? Que no caso aqui, você observa que é empurrar, não é puxar. Empurrar, empurrei. Use, tá? E terminou em E, adiciono D. Pronto, gente, não tem segredo. Essa atividade daí, vocês podem observar. Tá certo? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Eu vou falar sobre verbos irregulares e espero que você tenha entendido a minha aula de hoje. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Bye bye, class. See you next. Irregular verbs, que são os verbos irregulares. Gente, não é difícil, tá? Ele só é um pouco trabalhoso, porque quando eu falo do simple past, que é aquele passado, né, com mais detalhes, né? Quando eu falo assim, por exemplo, eu joguei futebol ontem, né? Então, I played soccer yesterday. Então, eu utilizei aí o play, né? Que no caso é um verbo irregular, no caso, porque ele tem terminação em ED. Mas temos verbos com variações, como por exemplo, que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Que verbos são esses, tá? São os verbos irregulares. Eles variam, não possuem regras, tá bom?
Como assim, professor? Vou mostrar a tabela aqui para vocês acompanharem. Vocês têm essa tabela lá no livro de vocês, daqui a pouco eu vou mostrar a página. Tá? Então, para que servem os verbos irregulares? Mesmo processo do verbo irregulares. To talk about what happened yesterday. We use the past tense, ou seja, para falar sobre o que aconteceu ontem, né? Nós usamos o passado. Eu já tinha dito isso para vocês. Os verbos irregulares, eles mudam completamente. Exemplo, né? Por exemplo, go, né? Go, que é o verbo ir, né? E o went, que é o fui, né? Por exemplo, que é o passado dele. Go, ir, went, fui. Eu fui, por exemplo, né? I went. Aí você pode falar em inglês, né? Eu fui na loja ontem. I went in the store yesterday, né? Então você utiliza da seguinte maneira, tá? It, olha lá como ele vai mudar. It vai ficar ate, né? It, ate, né? Comer, comi, né? No passado. E do, né? Mas do e did, beleza. Eles não são variações, mas agora eles são utilizados como verbo, tá bom? Ou seja, esse did, ele é utilizado no início de frases como auxiliar, mas agora ele vem como verbo principal, isso que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Como é que ele vai variar. Então vamos lá, essa aqui é a listinha que vocês têm que saber, é o mesmo processo, tá bom? Como vocês podem observar. Essa lista aqui, se eu não me engano, eu até esqueci de colocar a página para vocês, deixa eu dar uma olhada aqui no meu livro, tá? Vocês têm uma tabela dessa, tá certo? Tá aqui. Página 143, você tem uma tabela parecida com essa, você pode observar, se você quiser abrir lá, tá? Pausa aí, pegue o seu material, você pode olhar essa tabela, tá bom? E essa tabela, ela se encontra dessa seguinte forma, ó. Infinitivo, que é os verbos na forma comum, be, become, begin, beat, bleed, break, bring, build, né? E nós temos também o simple past, que é o passado simples, de verbos irregulares. Todos esses verbos aqui são irregulares, não tem adição de ed. Tá? Só como é que eu sei que o verbo é regular ou irregular? Aí você tem que utilizar daquela regrinha lá que eu falei para você, tá bom? Se, por exemplo, você vê aqui, primeiramente você vem aqui na sua tabela, que é importante, tá? Não pense que você vai decorar uma tabela dessa rapidamente, mas isso demora, né? Eu, por exemplo, demorei 3, 4 anos para memorizar cada um desses verbos aqui, é muitos verbos mesmo. Então, observe aqui que se, por exemplo, você vem procurar aqui na tabela um verbo, por exemplo, você está fazendo uma atividade, e de repente você quer utilizar tal verbo. Ah, eu não encontrei esse verbo aqui. Isso vai ser algo normal. Então, o verbo que você não encontrou, ele vai ser regular. Aí você vai utilizar aquelas regras que eu ensinei para vocês, né? Dos verbos regulares, com adição de ed. CVC duplica a última letra, adiciona ed, tá? Inclusive, caso você tenha esquecido, volte naquela minha aula para assistir esse vídeo, na qual eu estou explicando direitinho sobre esse assunto. Tá bom? Então, esses verbos aqui. E o que é esse daqui, professor? Essa tabela aqui. Esse aqui é do particípio passado. Eu vou riscar ela, tá? Para vocês não confundirem. A gente ainda não iremos trabalhar com o particípio passado. Nós iremos trabalhar somente com os verbos irregulares do simple past. Verbos regulares e verbos irregulares, tá bom? É o mesmo processo, gente. Não tem como errar, tá bom? Antes de eu explicar isso aqui para vocês, eu vou só colocar aqui para você para a gente fazer 3 frases aqui para lembrar aqui para vocês, tá? Por exemplo, o went. Vamos utilizar o went, né? Que eu falei para vocês. Eu fui na loja, tá? Semana passada. Como é que fica isso daqui, né? Forma afirmativa, lembre-se. Aí você vai utilizar I, né? Fui. Né? Como eu fui? Go, passado, você vai olhar na tabela, tá o went. I went, tá? In the store, na loja, tá? Last week. Pronto, last week, semana passada. Pronto, eu fui na loja semana passada. Então, observe aqui que o passado de go que eu utilizei foi o próprio went. Tá certo? Isso na forma afirmativa. Na forma negativa, o que é que eu vou fazer, gente? Né? Lembra do didn't, né? Então, vamos lá utilizar aqui o didn't. I. Tem que ver agora o did not. Didn't, forma abreviada. Posso utilizar o did not? Também pode, tá? I didn't, tá? Mas, professor, quando eu utilizo esse carinha aqui, tá? Eu utilizo o didn't, que já indica passado. O meu verbo precisa ir para passado? Como went? Não, ele vem para a forma comum. Onde que eu utilizo verbo regular e verbo irregular? Somente na forma afirmativa.
I didn't. Agora ele vai voltar para a forma comum dele. Go, tá? Eu não fui na loja, tá? In the store last week. Beleza? Last week. Tá certo. Eu coloquei aqui para você a característica que você tem que saber, tá? Vou colocar aqui para ti. Grifar a parte importante para que você saiba como é a utilização. Você pode tirar um print depois. Agora eu quero fazer uma pergunta. Eu quero fazer para outra pessoa, né? Você foi na loja ontem? Não, ontem não, semana passada. E aí vamos fazer a seguinte frase. Quem é que vem para frases interrogativas no passado? Vai ser o did. Did. Agora eu vou botar o you porque eu vou fazer pergunta para outra pessoa. Porque fica estranho perguntar, eu fui na loja ontem. Não, vou fazer para outra pessoa. Você foi na loja ontem? Did you? Lembrando que vamos utilizar o go, tá? Você foi? Deixa eu só apagar aqui da boga na borracha. Pronto. Aqui, ó, vou botar o go to. In the store, tá? Last week. Beleza. Então essa frase aqui passamos para a forma interrogativa, formato de pergunta. Então o que é que eu tenho que saber, né? Desse carinha aqui, vou até mudar a cor. Que é o did no início da frase e o meu verbo na forma dele comum. Tá, beleza? Não importa se o verbo ele é regular ou se o verbo ele é irregular. Tá bom? Você foi à loja.